Pois bem, estamos nesse momento que nós aguardamos ao abrirmos a palavra de Deus para falar com Ele. Estamos felizes porque você está conosco, vários lugares do Brasil e do mundo, gente da Europa, América do Sul, muita gente do Brasil e aqueles que fazem parte de nossa comunidade, comunidade brasileira de Dallas. Estamos felizes porque, de alguma maneira, podemos estar próximos através deste recurso e abrimos a palavra e nutrimos o rebanho nesse final de semana especial, que é o final de semana das mães. Eu convido você, se você tiver sua Bíblia, nós vamos ao livro de Juízes, no capítulo 13. É uma história muito conhecida, é uma narrativa que realmente inspira escritores, é um assunto curioso que leva estudiosos e teólogos a observarem a coisa, porque é um ponto na história do povo de Israel, no mínimo interessante devido à sua peculiaridade. E hoje nós vamos tentar observar essa história numa perspectiva um pouco diferente, ainda que as lições, algumas delas sejam evidentes e elas saltam do texto com uma força muito grande. Então eu alerto você que é filho, ainda que esse seja um final de semana voltado para as mães, quem sabe o maior presente que uma mãe pode ter é um filho que a ame, um filho obediente. Então pode ficar um pouco mais complicado para os filhos a mensagem de hoje. E eu espero que, de alguma maneira, aqueça o coração das mães. Quando a gente mexe com família, quando a gente lida com essas questões familiares, isso sempre é um tema muito sensível, isso evoca memórias, às vezes algumas dessas memórias são desagradáveis, mas essa é a dinâmica da vida e a família é uma instituição sagrada que deveria atrair muito a nossa atenção. Quem sabe as nossas maiores energias e investimentos devessem ser voltados para a família e esse final de semana a gente não perde carona na comemoração que a data traz. Por outro lado, nós estamos no meio de uma crise, ela é uma crise conhecida. Você que está nos assistindo ao vivo compreende exatamente que crise é essa. Nós estamos no segundo final de semana de maio do ano 2020. Se você em algum momento está assistindo isso num futuro próximo ou distante, nós estamos no meio daquela crise conhecida como a crise do coronavírus. O planeta inteiro imerso numa situação limitada, que trouxe uma série de confusão para o cenário da ciência, a economia sofrendo e agonizando, as famílias, muita discussão, muitos modelos, muitas teorias. Eu já vi muita gente trocando de opinião em relação a esse assunto, qual seria a melhor postura, qual seria o melhor modelo. Existe um instituto que essa semana, por exemplo, eu vi, um instituto renomado, situado na Inglaterra, que só eles estão trabalhando com 20 cenários, 20 modelos diferentes, numa tentativa de descobrir uma saída. Essa, de fato, é uma crise que tem feito muitas pessoas pensarem, e nós, como igreja, com uma lente bíblica, olhando para essa bagunça toda, nós não podemos perder a oportunidade de reavaliar nossa vida, os nossos valores, a nossa rotina, as nossas reais necessidades, aquilo que realmente importa na nossa vida. E parte dessa rotina, nós nos voltamos para as Escrituras para encontrar respostas. Então, no meio dessa confusão toda, a gente faz uma pausa em todos esses assuntos que têm ganhado os noticiários, inclusive têm pautado muitas das nossas conversas aqui em termos de igreja, para a gente agora falar um pouquinho sobre a estrutura familiar com uma ênfase específica nas mães. Aqueles que ainda possuem mães, que elas ainda estão vivas, eu queria dizer a você que essa é uma grande oportunidade para que você manifeste afeto. Se por um acaso suas relações estão um pouco estremecidas, se de algum jeito há uma certa dificuldade com a sua mãe ou algum resíduo, algum ranço de alguma situação do passado, aqui exige-se uma dose considerável de humildade para a gente poder reavaliar um pouquinho, quem sabe pedir desculpas, quem sabe se retratar, quem sabe reavaliar algumas posições.
Dia das Mães, para algumas pessoas, acaba trazendo uma sombra de tristeza, e a gente não pode negar essa realidade e vamos tentar trabalhar e achar respostas no dia de hoje. As mães, elas vivem um drama, não é? O drama de ver seus filhos partindo, o drama de ver seus filhos crescendo, o drama de ver seus filhos amadurecendo. Parte desse amadurecimento, muitas vezes, vem com escolhas e tropeços e erros, e isso não é uma coisa muito fácil. Às vezes, nas relações na relação matrimonial ou na relação maternal, há também a questão da rejeição, problemas do passado, e alguns desses problemas, eles vêm de geração em geração, o que acaba levando algumas pessoas a terem que tomar uma decisão muito séria. A decisão de interromperem um pouco essa rotina, essa coisa de que cada geração está cada vez pior, não é? Então, se você acha que você veio de uma configuração familiar não ideal e você adquiriu consciência e maturidade para isso, cabe a você, de alguma maneira, encontrar meios e ferramentas de poder interromper essa sequência degenerativa, quem sabe. Eu não falo apenas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual. E alguns de nós temos a tendência até de culpar, né? Há uma linha da psicologia que sempre encontra o culpado no pai e na mãe e acaba meio que prejudicando demais essa percepção familiar. Recentemente eu ouvi uma frase: seus pais são imperfeitos, mas ame-os mesmo assim. Você sabe que quando alguma coisa é difícil de se explicar ou quando alguma coisa é sensível de se dizer, nós recorremos a uma ferramenta, e a poesia, quem sabe, seja uma das coisas mais interessantes para a gente poder lidar com os nossos sentimentos. Pois bem, há um trio de compositores que há alguns bons anos atrás compuseram uma canção. Essa é uma canção sertaneja, tipicamente brasileira. Não essa coisa que eles estão produzindo hoje de gente que não sabe receber não e acha que o mundo vai acabar quando a namorada termina com ele, ou quando a mulher o deixa e parte e ele acha que o mundo dele acabou. Não, eu estou falando de uma época em que as pessoas saíam do interior buscando novas oportunidades nos grandes centros e às vezes precisavam deixar a família e deixar as coisas. O sertanejo que saía lá do interior, lá da roça, buscando novas alternativas. E isso causava uma certa separação. E com esse pano de fundo, Durval de Lima, Carlos Colla e Maurício Barroso compuseram uma canção. Lógico que eu não cantaria ela para você, porque é inapropriada num contexto como esse, mas a poesia traz consigo, nos seus versos, a realidade da dor de alguém que deixa a casa e ao deixar a casa, deixa um grande vazio no coração do pai e especialmente no coração da mãe. Pode ser que essa traduza um pouco a realidade de alguns de nós que migramos, que saímos do nosso país, que saímos da nossa cidade, que saímos do nosso estado e já estamos num lugar distante. Alguns de nós que perdemos, inclusive, o convívio dos pais, inclusive a própria presença, porque a morte roubou eles da gente sem que pudéssemos novamente morar perto, estar juntos. Pode ser que você se identifique com esse trio de compositores aqui. Eles se expressam basicamente assim: espere, minha mãe, eu estou voltando. Que falta faz para mim um beijo seu. O orvalho das manhãs cobrindo as flores, um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza é o que o faz sair do campo. Ó, mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, apenas sou mais um que se perdeu. E o refrão: pegue a viola, a sanfona que eu tocava, deixe um bule em cima do fogão, um fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, as coisas que falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, ó mãe querida, nas lições da vida eu aprendi. O que eu vim procurar aqui distante, eu sempre tive tudo
e tudo está aí. Que canção, não é? O drama de alguém que, ao buscar novos horizontes, acaba descobrindo que o mais valioso ficou para trás no convívio do seu lar e no coração despedaçado de sua mãe. Juízes capítulo 13, nós vamos a essa história narrada no contexto do período pré-reinado, no período pré-monarquia de Israel, quando o Senhor levantava pessoas para guiar seu povo e para ajudar o seu povo na condução das suas coisas. Juízes capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 1 até o 7 e vamos ler assim. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu, repare, o anjo do Senhor a esta mulher, verso 3, e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Verso 5, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Diz o verso 6, então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Interessante aqui. Nós vemos nesse relato inicial da história desse juiz famoso chamado Sansão, nós vemos no início desse relato a abordagem de um anjo a uma mulher. O interessante é que a Bíblia, nesses capítulos 13, 14, 15 e 16, nesses 4 capítulos, ela cita apenas o nome do filho e cita o nome do pai. Alguns de nós podemos olhar e estranhar esse tipo de alternativa, ou desse tipo de opção do escritor bíblico de não citar o nome da mulher. E alguns de nós podemos pensar que ela foi até desprestigiada pelo fato de não ter seu nome sido citado no relato bíblico. Porém, eu e você precisamos compreender que melhor que ter o nome citado na Bíblia é ela ter sido a escolhida para o anjo abordar a mulher e não o pai. Então, por favor, não acredite que essa mulher não tenha prestígio diante de Deus, porque o anjo do Senhor, e aqui a gente vai perceber quem de fato era esse anjo do Senhor, é chamado de anjo do Senhor. Ela diz que tem a aparência de homem, mas já já a gente vai ver qual é a natureza e a identidade desse mensageiro. Esse camarada, Manoá, tinha sua esposa e ela tinha um problema, e o problema é que ela não podia gerar filhos. Isso para a cultura oriental era uma verdadeira desonra. Agora, eu e você, ao entrarmos nessa história, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que a Bíblia não desconsidera a influência e a importância dos cuidados pré-natais. Este menino, que deveria ser consagrado desde o ventre materno, parte de sua consagração dependia dos hábitos de sua mãe. E nós sabemos, pela ciência, e isso é notório, que existe uma grande influência da carga genética que você traz da sua mãe, do seu pai, e não somente destes, mas também dos antepassados. Você parte do gênio, do temperamento e das consequências dos hábitos dos avós, bisavós, tataravós. Não é uma coisa tremenda? Agora, logicamente, a influência maior tem que ver com os genitores, com a ligação mais próxima, que é o pai e a mãe. E nesse contexto, o anjo dá a mensagem aqui: cuide com o que você come e cuide com o que você bebe.
Nós sabemos que vícios, manias, temperamento estragado, não consertado, várias coisas em nós que nós sabemos que estão aqui, que são coisas estragadas e que a gente não luta contra elas, isso, querendo ou não, vai afetar negativamente a prole, negativamente o filho, negativamente os filhos. E nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. E eu quero dizer, não apenas o que a gente come, o que a gente bebe, mas o nosso temperamento. Nós precisamos criar dispositivos para neutralizar pontos negativos do nosso temperamento. Às vezes é um temperamento intempestivo, dado à ira, à irritabilidade, e às vezes a gente cansado de lutar, porque há muitos e muitos anos nós já somos assim, às vezes a gente vai com aquilo que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Aquele personagem famoso de Jorge Amado, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, você não pode fazer isso. Não do ponto de vista do cristianismo. Porque o ponto de vista do cristianismo, este livro revela que nós estamos estragados, mas esse livro que não muda, ele transforma a vida das pessoas. E quando alguém se conforma a ser do jeito que é e acha que vai morrer assim, está dizendo que este livro não tem poder para transformar uma vida. Não! Mesmo aqueles que pensam em constituir família e que ainda vão gerar filhos, você precisa lutar contra os seus maus hábitos. E alguns desses maus hábitos não tem que ver apenas com o que come e o que bebe, mas como você se comporta. A instrução foi dada que ela deveria tomar cuidado, porque este ser dentro do seu ventre seria consagrado ao Senhor. Agora, o interessante é que ela parece ter ficado em estado de choque com a visita do anjo. Porque quando ela vai falar com o marido, ela diz assim, olha, eu não perguntei, foi tremendo. Ela diz assim, a expressão que é usada aqui era assim, ele apareceu para mim, foi tremendo, mas eu não soube o que perguntar, eu não sei o nome dele, eu não sei de onde ele veio. E quando ela fala para o marido, é interessante porque me parece que agora eles têm tempo para pensar um pouquinho mais. E olha o que diz o verso 8 em diante, do mesmo capítulo 13. Então Manoá orou ao Senhor, ele recebeu a notícia, o que ele fez? Ele orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Você percebe que há aqui a preocupação do pai de, sem saber direito o que fazer, entendendo o grau de responsabilidade, ele faz uma oração. E aqui eu vou dizer, tem uma senha, uma dica aqui para mim e para você. Eu e você não podemos educar filhos na intuição. Eu e você não podemos educar filhos no automático. Você vê que quando alguém vai se profissionalizar, quando alguém vai estudar para trabalhar numa área, e quanto um especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, né? Hoje tem especialista para... Antigamente era, por exemplo, tinha o ortopedista. Aí qualquer coisa que quebrava de osso, aí vinha no ortopedista. Mas não, hoje não. Tem ortopedista só de tornozelo, tem ortopedista só de tornozelo, tem ortopedista de fratura na mão, tem ortopedista de coluna. É o camarada que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. É interessante, você vai querer comprar um carro, você vai querer abrir um negócio, você estuda, você procura, mas eu nunca vi. Por que não tem cursinho para ser pai, para ser mãe? As pessoas não leem um livro, as pessoas não fazem perguntas para gente que venceu na vida, para gente que conseguiu educar direito. E eu vou dizer para você, repare a sua volta, tem gente que conseguiu educar direito. Pergunta quais foram as manhas, os macetes. Lógico, mesmo você que tem 2 ou 3 ou 4 filhos, você não tem como aplicar as mesmas regras para todos eles, porque são diferentes. Mas existem princípios na educação que você pode colher essas informações de gente de sucesso, que filhos e pais que têm casas bem ordenadas. Agora, você vai, o que me encanta em Manoá, o pai é que ele vai orar e diz assim, e diz pra gente como é que a gente vai fazer isso. Porque ele está preocupado, ele percebe a responsabilidade da tarefa e ele quer fazer direito, então ele diz, eu preciso de ajuda, você me instrui, por favor. Esse homem que veio a primeira vez, manda ele de novo aqui, não me deixa sozinho. Se você teve a oportunidade de gerar uma vida, se os seus filhos ainda estão na fase de receber influência, a formação de caráter, primeira infância, juventude, por favor, você tem que aprender um negócio com o Manoá aqui hoje pela manhã. Você tem que pedir a Deus ajuda para você fazer esse negócio. Porque não é simples. Você está moldando uma vida que vai influenciar outras vidas. A gente não consegue perceber a extensão do trabalho de uma mãe. Há uma escritora que diz que o trabalho de uma mãe ela é mais nobre do que qualquer outro trabalho na face da terra.
Alguém que chegou a dizer, inclusive, que se você acha que o trabalho de um sacerdote que conduz as pessoas à salvação é importante, o da mãe ainda é mais nobre e mais elevado. Pois bem, não troque, por favor, este encargo nobre, essa coisa tão de tamanha responsabilidade por qualquer outro projeto da sua vida. Por favor, tome muito cuidado em relação a isso. Eu ainda vou um pouco além. Diminua o padrão de sua vida se ele estiver exigindo que você gaste mais horas com o seu trabalho do que na educação dos seus filhos. Existem coisas que a gente não precisa, mas para manter, a gente sacrifica a educação e o futuro das nossas crianças. É do fundo do meu coração que eu digo isso a você. Manoá ficou preocupado e falou, eu preciso de ajuda. Como é que eu faço isso aqui? Na sequência do texto, verso 9, Deus ouviu a oração de Manoá. Que interessante aqui. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Interessante que foi de novo a mãe. Quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Repare aqui, apressou-se, pois, a mulher e correndo, noticiou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Você percebe que de novo o anjo vem e não vai falar com o pai. O pai faz a oração, veio a resposta, mas quando o anjo apareceu não foi falar com o pai, foi falar com a mãe. Foi falar com a mãe. E ela, desculpa, mas quando eu leio isso daqui, eu fico imaginando a cena. Ela está lá no campo trabalhando, o anjo aparece, ela diz, espera aqui um pouquinho. E ela corre. Eu não sei se eu teria tamanha coragem, porque vai que eu, ao deixar o ambiente, quando eu volto, o homem já não está mais lá. Mas não, ela disse, espera aqui um pouquinho. Ela vai lá, chama o marido, aí vem os dois correndo. Agora vamos lá. Então se levantou Manoá, diz o verso 11, e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu, sou eu mesmo. E a gente continua, verso 12, então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O pai está buscando a inspiração. Eu volto e repito, não se educa filho no instinto, você precisa da sabedoria que vem do alto. A mais sagrada tarefa confiada a seres humanos foi a de educar filhos para a eternidade. Ok? Verso 16, você vai perceber agora nessa manifestação de Deus algo incrível. Você lembra que eu mencionei, chamado de o anjo do Senhor? Ela diz que ele tinha aparência de homem. O Manoá pergunta, tu és o homem que apareceu outra vez? Ele diz, eu sou. Mas olha aqui diz agora o verso 16, a última parte, nós vamos até o 21. Diz assim, ó. E ele lhe disse, 16, segunda parte, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, observe, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Outras versões dizem que ele ficou sabendo que era o próprio Senhor. Perceba, a cena é fantástica porque eles oferecem um sacrifício. E esse anjo do Senhor, ele numa forma que lhe é própria, numa forma que ele pôde dominar, ele desaparece da frente do pai e da mãe e sobe junto com a chama, junto com a fumaça do sacrifício em direção ao céu. E eles ficam extasiados porque é uma cena realmente maravilhosa. Agora, a nossa percepção da presença de Deus, ela nem sempre é instantânea. Quando Manoá está falando com o anjo, e ele diz assim, me diz qual é o teu nome, e aí o anjo diz o seguinte, isso está além do entendimento, isso é maravilhoso demais. Esse nome que Manoá quer entender desse seu interlocutor é o próprio Senhor. A maioria das versões você vai olhar que este Senhor o anjo do Senhor está com letras maiúsculas, porque assim se entende que esse é o anjo do concerto, é o próprio Deus em forma humana, com aparência de anjo, ou em forma de anjo com aparência humana, como queira.
Mas é Deus descendo para trazer livramento ao seu povo utilizando uma família da tribo de Dan, esquecidinha numa vila qualquer, numa mulher que aparentemente não podia ter filhos, e agora Deus bola esse plano. É realmente uma honra você ter sido lembrado dessa maneira, e essa percepção da presença desse próprio Deus acabou sendo, aos poucos, sendo entendida por eles. Mas é quando esse anjo sai no meio da fumaça que Manoá realmente tem a percepção de que ele estava diante de um ser divino. Ele até ficou com medo de morrer, porque ele achou que tinha visto a face de Deus e ele de fato, se Deus não tivesse colocado uma embalagem, ele não poderia suportar a presença por ser pecador, mas Deus se faz propício aos seres humanos numa condição em que os seres humanos podem compreendê-lo. Na sequência do texto, eu e você vamos ver que esse menino nasce e ele tem uma característica. Esse menino tem uma força sobre-humana. Esse menino, ele se torna um homem muito forte. E a sua força estava nos seus músculos, era uma característica dele, uma força extraordinária que ninguém poderia contê-lo. Mas no verso 25, aí na sequência do texto do mesmo capítulo 13, existe aqui o segredo. O que estava por trás daquela força? O verso 25 diz: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor. Este era o segredo da força de Sansão. Este foi o segredo da força desse homem que teve todo o processo de educação e o cuidado pré-natal respeitado pelos seus pais. No entanto, quiséramos nós que ele tivesse sido dirigido pelo Espírito de Deus por toda a sua vida, mas não foi muito bem assim. No capítulo 14 a gente começa a entrar numa área bastante sensível e eu quero já alertar você, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas agora na nossa conversa. No capítulo 14, verso 1, a gente lê assim: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o nosso povo para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? O que me incomoda nesse relato é a expressão que ele usa no final do verso 3, na sequência da nossa leitura. Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Trocando por miúdos, ele diz assim: é essa que eu quero. Olha aqui para mim, quero falar aqui para você. Você precisa tomar muito cuidado com sua vontade. Você precisa tomar muito cuidado com o seu desejo. Você precisa tomar muito cuidado com o que você quer. Ele disse: é essa que eu quero. Nós vivemos numa sociedade, atualmente, que apresenta essa força de vontade, que apresenta essa determinação como uma virtude. Mas deixa eu dizer a você, a verdadeira grandeza de um homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Você acha que sua vontade, por ser forte, deva ser respeitada? Deixa eu dizer a você, se você crê neste livro, você precisa compreender que a verdadeira força não é a vontade de te dominar, mas você dominar a sua vontade. Foi uma expressão muito da mal criada essa que Sansão utilizou. É essa que eu quero, ele disse. Os pais o advertiram: por favor, você não teria uma outra opção aqui no nosso povo, da nossa gente? Lembre-se você que quando essa mulher engravidou, este menino, que se tornaria um homem, ajudaria na libertação do jugo, porque os filisteus oprimiam o povo de Israel. Este homem veio para libertar Israel das mãos dos filisteus. E olha o que ele resolve me fazer agora. Ele resolve arrumar uma mulher do meio dos filisteus. Não fazia o menor sentido. Ele, neste momento, vira as costas para a missão que lhe foi dada. Comentando sobre isso, Ellen White diz que a vontade de Sansão foi corrompida pelas más amizades. Quero olhar agora aqui bem sério para vocês. É você mesmo que eu estou falando aqui. Como é que é a sua amizade? Quem são os seus amigos?
Você não sabe que as más amizades corrompem os bons costumes? Você nunca ouviu o ditado de que diga-me com quem andas e te direi quem és? Você conhece os amigos do seu filho? Você que é jovem, está considerando a natureza das amizades que você anda nutrindo? Na escola, no bairro, na rua? Como são os seus amigos? Estes amigos ajudam você a ser uma pessoa melhor ou te induzem ao erro? Induzem você a virar as costas aos princípios ensinados por sua casa, por sua mãe, por seu pai? Pai e mãe, vocês precisam conhecer os amigos dos filhos de vocês pelo nome. Tá difícil hoje, né? Porque como é que você vai controlar isso? Utilizando agora esses recursos aqui, não é? Mas você precisa saber. Porque disso depende o futuro e a utilidade do seu filho. O que descambou Sansão, antes de ele resolver casar com essa mulher que ele não deveria, foi ter arrumado amigo que não devia. Mas agora ele diz, é essa que eu quero. Deixa eu dizer a você, não há promessas de Deus para aqueles que se inclinam a agradar apenas a si mesmos. Ele casa com a mulher. Você quer saber o que deu? No casamento ele fez um jogo lá, fez um jogo. E nesse casamento ele propõe um enigma e eu não sei como é que eles enxergavam isso, levavam tão a sério, mas na festa de casamento eles não conseguiram desvendar o enigma de Sansão. E aí eles foram na noiva e fizeram uma ameaça e disseram o seguinte, descobre a solução desse enigma ou nós vamos matar você, sua casa, sua família, vamos queimar todo mundo e tal. E aí a noiva, lógico, filisteia, tendo ali a pressão de sua sociedade, uma pressão que não existiria se Sansão não tivesse entrado em concerto, em festa, em associação com os inimigos. Ela começa a pressionar ele na lua de mel, companheiro. Ali na festa de casamento. E Sansão enrola daqui, enrola de lá. E perceba, isso vai se tornar pior depois, no outro casamento que ele vai ter. Esse é o primeiro casamento. E aí ele enrola daqui, enrola de lá, enrola daqui, enrola de lá, e ele acaba contando. E aí ela conta para os camaradas, que dão a ele a resposta, e aí Sansão muito contrariado, e a parte da resposta era o seguinte, quem perder a aposta vai ter que dar 20 roupas especiais, 30 roupas especiais pro vencedor. E aí sabe o que Sansão faz? Sansão abandona a festa, vai numa cidade, mata 30 homens, pega as roupas desses homens, faz uma trouxa com essas roupas e joga nos pés daqueles camaradas lá. Sabe que ele ficou tão contrariado que ele abandona o cenário e ele vai embora. O problema é que acabam, por conta desse rompante de raiva de Sansão, acabam matando o sogro dele, porque ele foi embora, acaba fazendo o seguinte, esse camarada não vai voltar, e aí ele dá essa filha para uma outra pessoa. Quando ele volta para tomar a esposa, já tem um outro homem lá com ela. Aí Sansão ficou com mais raiva ainda. E aí Sansão ele faz um negócio, eu sinceramente não sei como é que ele fez isso, eu fico imaginando como é que ele não fez isso. Outro dia eu estava andando por aqui e eu vi uma raposa saindo no meio do mato, ele pegou umas raposas dessas, amarrou elas pelo rabo, ele amarrou as raposas, uma raposa com a outra, amarrou pelo rabo e conseguiu botar uma tocha no meio delas, acesa, as bichinhas ficaram desesperadas, correram pelo meio da plantação, queimou a plantação, foi um desastre ali no território dos filisteus. E aí eles com essa raiva, porque Sansão tinha feito isso, mataram a mulher, a mulher que ele não chegou nem a consumar o casamento, mataram a família dela, foi uma confusão danada. Já um outro episódio, na sequência do relato, diz que ele estava indo numa outra cidade e ele foi num prostíbulo e se deitou com uma mulher lá, uma prostituta. Você vê que Sansão ele perdeu totalmente o juízo, perdeu completamente a noção. Eu costumo dizer lá em casa, ao contar essa história para o meu filho, forte aqui, mas fraquíssimo aqui. O cérebro do tamanho de um grão de feijão, músculos. E eu vou dizer para você, eu conheço um bocado de gente que vive na frente do espelho fazendo assim, ó, e não sei o quê. Mas não, isso aqui não alimenta isso aqui. E aí eu estou falando para as meninas que estão me ouvindo aqui agora, na adolescência, lá no high school, aí o rapaz lá, o quarterback, o chefe ali do negócio, o capitão do time de basquete, o cara que é fortão, bombado, camiseta amarradinha aqui, dobradinha aqui, sempre ele, six-pack, é que eles chamam aqui, né? Aí você olha, é o homem da minha vida. Minha filha, o que você tem na cabeça?
Eu estou dizendo para você pegar um relaxado que não cuida da saúde, não é isso que eu estou dizendo, mas onde é que está a prioridade desses camaradas aí? É o tipo ideal fabricado nas telas do cinema, dizendo para você, é o homem da sua vida. Aham, vai nessa. Você vai nessa. Sansão, forte aqui, mas um demente aqui. Se deita com essa mulher, essa prostituta. Aí eles vão lá e cercam ele para tentar capturá-lo. Ele ficou com uma raiva tão grande, porque ele vive com raiva. Sansão vive com raiva. Vive intempestivo. Aí sabe o que ele faz? Cercam a cidade e ele pega simplesmente e arranca o portão com ferrolho e tudo, o portão da cidade, e arrasta a colina acima. Você vê a força de um cara? Mas o pior ainda está para vir. O pior ainda está para vir. Vem agora um outro casamento. E está no capítulo 16. Porque no capítulo 16, você vê ele se apaixonando de novo. E ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Guarde esse nome. Não é um bom nome para você dar uma filha. Essa criatura, ela, Jezabel, Salomé, está tudo naquele grupinho das terríveis. Do grupinho das terríveis. Eu nunca vi depois disso alguém dar o nome desses negócios aí, dessas mulheres aí. Eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que ele se apaixona por Dalila, uma outra mulher filisteia. Cabeça de vento. Mas antes de eu ir para lá, deixa eu dizer aqui para você. O grande problema de Sansão é que ele era muito obstinado. Já falei da vontade. A vontade dele era que tinha que acontecer. Nós vivemos hoje numa sociedade em que ninguém mais consegue ser contrariado. Se você diz não para mim é porque você não gosta de mim. Se você diz não para mim é porque você não me ama. Recentemente, alguém tentando convencer a mãe de algo, a mãe diz, eu não vou te dar. E isso é narrado por um psicólogo famoso que atua no Nordeste brasileiro. E ela diz, eu não vou te dar. E aí ele vira para a mãe e ele diz assim, olha, se você continuar a não fazer as minhas vontades, eu não vou te amar, ele diz para ela, no auge dos seus 16, 17 anos. E a mãe, para surpresa dele, vira e diz, e quem disse que eu quero que você me ame? O rapaz fica chocado e ela, mesmo não tendo estudado, olhou para ele e disse, eu quero que você me respeite, porque se você não me respeitar, você não vai ser capaz de me amar. Sabe qual é o problema hoje? Pai, mãe que está me ouvindo aqui, você não pode ser escravo dos sentimentos dos seus filhos. Porque o amor, a compreensão do amor, passa antes por uma coisa chamada respeito. E se você não se der o respeito, achando que você vai comprar o amor dos seus filhos, fazendo todas as vontades deles, você está aleijando o seu filho para a vida. Diga não para a sua criança sem medo. Diga não para a sua criança sem medo, ainda que ela fique emburrada. Vivemos numa sociedade hoje aleijada, porque as pessoas não sabem lidar com as frustrações. Está assim de adolescentezinho, pensando em tirar a vida. Porque quando cai na realidade, a namorada termina, o menino termina com ela, ou qualquer coisa do tipo, não sabe receber, não, acha que o mundo acabou. Alguns tiram a própria vida por tolice, porque não sabem lidar com frustrações. Que sociedade manca é essa? E algumas dessas características acabam sendo levadas para a igreja. E Deus também passa a ser alguém que eu não vou amar a Deus se ele não responder a minha oração. Eu não vou amar a Deus e não vou servi-lo se eu não conseguir aquele emprego, se eu não conseguir fazer aquela aplicação, se eu não conseguir chegar naquele lugar. Por favor. Sansão é um desse bobão que agora se apaixona de novo. Por quê? Porque tudo que ele quer e tudo que ele precisa é fazer a vontade dele, do jeito dele, na hora dele. Aí ele se apaixona por essa mulher. Eu não quero parecer indelicado. Mas deixa eu dizer aqui para você, o que está em jogo aqui não é apenas o choque cultural. O que está em jogo aqui é uma coisa chamada de jugo desigual. Na página 69 do livro Lar Adventista, a serva do Senhor tem uma das frases mais chocantes de todos os seus testemunhos. Quando eu li isso há cerca de 20 anos atrás, isso cravou na minha mente. E desde então, eu tenho dito isso quando eu tenho oportunidade. Ela diz assim, ao unires-te a um incrédulo, ofendes o Espírito de Deus e perdes a sua proteção. Forte, não é? Ao unires-te a um incrédulo, ofendes o Espírito de Deus e perdes a sua proteção. Eu costumo dizer, é melhor ir para o céu sozinho do que para o inferno acompanhado. Cuide com a sua escolha.
cuide com a sua escolha. Essa não é uma matéria onde é opcional, é só um conselho, é mandatório. É uma recomendação clara e direta. Alguém que tem uma compreensão do que é o céu, do que é a eternidade, do que é o futuro, não pode imaginar que ao colocar esse peso morto nas costas vai tornar sua vida mais feliz na caminhada para o céu, porque não vai. Paulo, e se você me permite, eu quero sair, marque essa página onde você está, nós vamos voltar para cá, mas é nesses termos que o apóstolo aconselha a igreja mais tarde, na segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 6, o verso 15, um texto clássico falando sobre julgo desigual. Ele diz assim: que harmonia há entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Parece uma linguagem forte demais, não? Parece aqui que o apóstolo até exagerou. Você sabe que uma vez, em Porto Alegre, eu fui abordado por um casal de namorados, quase noivos, e a menina, em algum momento, ao vir me procurar, dizendo que estava apaixonada por esse rapaz, eu disse a ela: o que você espera que eu lhe diga? Eu quero que você me diga, como pastor, o que Deus acha disso. E eu disse: eu suspeito fortemente que você já sabe o que Deus acha disso, mas eu preciso ser fiel à minha responsabilidade. E eu vou dizer para você o que eu acho que você já sabe. E eu li esse texto para ela. 2 semanas depois ela me volta com o namorado. Ele bota o dedo na minha cara e diz: você está dizendo que eu sou do maligno? Você está dizendo que eu sou das trevas? Porque eu não sou um adventista? Difícil, não é? Essas são palavras do próprio apóstolo. Eu quero dizer a você que julgo desigual não é apenas uma questão, como alguns gostam de dizer, uma questão de preconceito, uma questão de incapacidade de lidar com diferenças. Não. Julgo desigual é uma questão de lógica simples. Desculpas frequentes que eu já ouvi nesses 15 anos de ministério: pastor, ele é um homem muito bom, não tem vícios, trabalhador, ele cuida tão bem dos nossos filhos. Desculpas que eu já ouvi de homens: ela é tão dedicada, cuida tão bem da casa, ela é tão bonita, pastor, tão gentil, tão meiga. Alguns problemas do julgo desigual. Primeiro, como é que você vai coordenar as compras e o que você coloca sobre a mesa e como você preenche a sua geladeira? Como é que você vai ditar a dieta e que valores e princípios você vai nortear a sua casa em relação àquilo que você serve sobre a mesa? Entenda que a refeição é uma coisa muito sagrada. Como é que você vai educar filhos? Valores diferentes, diferentes comandos. Quando você enxerga nisso um problema, ele vai dizer: não, isso não é um problema. Você diz uma coisa, ele diz: não, não é tão bem assim, porque você é pautada por algumas regras, uma regra que você violou ao se casar com ele ou com ela, e que agora, na educação e na condução da casa, o conflito é iminente, uma casa dividida não tem como subsistir. Como é que você vai usar seu dinheiro? Quando o evangelho chegou à casa dos meus pais, a minha mãe não compreendeu isso. Eles já estavam casados há cerca de 10, 12 anos, quando meu pai teve uma compreensão da vontade de Deus para a vida dele, através das Escrituras. E aí viveram uma crise financeira tremenda. Eu era uma criança de 1 ou 2 anos, imagino. Minha irmã tinha 9, 10 anos de idade. E minha irmã estava precisando de um tênis novo, crianças nessa idade, né? O tênis perde rápido. E a minha mãe sem dinheiro, as contas apertadas, até que ela vê um envelope numa parte da estante. E aí quando ela abre o envelope, tem um dinheiro lá. E era o equivalente a 10% do salário, você sabe o que significa? E ela diz: não, de jeito nenhum. E ela tirou o dinheiro daquele envelope para comprar o tênis para minha irmã. Muito lógico, não? Como você educa, administra uma casa, as finanças de uma família, com esses valores tão diferentes, uma percepção tão diferente em relação a isso? Minha mãe ficou tão queixosa disso que ainda dedurou meu pai para o pai dele: está dando dinheiro para o pastor. Complicado. Como você olha para o futuro? Como você pode conviver com alguém que não percebe o mesmo destino que você no final da sua caminhada, na caminhada dele, na caminhada dela? Como você vai adquirir, palavras da serva do Senhor, você vai adquirir essa tão terrível desvantagem na luta pela vida eterna? Não tome sobre si, diz ela, fardos além dos necessários que retardam o seu progresso espiritual. Agora, conheço gente
Conheço gente que pede sinal a Deus. Senhor, me diz, por favor, se essa pessoa é ou não é a pessoa para a minha vida. Olha aqui para mim, eu vou dizer um negócio aqui para você. Deus nunca vai te dar um sinal para coisas que Ele já revelou. E isso já está revelado. Essa, inclusive, é uma situação e é a única ferramenta evangelística que Deus não disse ser uma ferramenta viável para os seus filhos. Fazer trabalho missionário, trocando beijinhos e carícias, nunca vai dar certo. Você vai fazer outro tipo de trabalho missionário usando uma outra ferramenta, isso não dá certo. Aí você diz, pastor, mas tem um caso lá na igreja que deu certo. Eu conheço casos que acabaram a pessoa se convertendo em algum momento no processo do namoro, no processo do noivado, no início do casamento. Conheço casos que deu certo, conheço. Não consigo encher uma mão. Você quer agora que eu te diga quantos casos deram errado? Eu não consigo enumerar a quantidade de casos errados. A minha pergunta, você vai arriscar por causa desse seu sentimento? Sendo uma coisa tão clara, uma revelação de Deus? Outra coisa que eu quero dizer a você, olhe bem aqui nos meus olhos, não diga que Deus está em silêncio quando a sua Bíblia está fechada. Aqueles que buscam uma resposta de Deus enquanto permitem que a sua Bíblia esteja fechada, estão ouvindo apenas a voz de suas conveniências e de sua vontade. Você precisa ir nesse livro. E eu vou dizer aqui uma coisa para você. Quanto mais oração e Bíblia na sua vida, menos em conta você vai levar sua vontade. Mais sensível à instrução de Deus, mais sensível à vontade de Deus. Agora, não conheço nenhum outro laço mais eficiente do que o laço de uma relação inapropriada entre um crente e um descrente. Olhe para mim, vou dizer outra coisa aqui a você. Houve um momento em que um rei assustado quis alugar um profeta para amaldiçoar Israel. Você conhece essa história? É um tal de Balaão. Balaque, um rei pagão, quis contratar um profeta, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel, que estava peregrinando, ainda ali, perambulando no deserto em direção à terra prometida. E aí ele chamou Balaão, e Balaão disse assim, não tem como. Isso é povo abençoado. E Balaão tem uma expressão muito bonita, ele diz assim, o povo abençoado, e quando Deus abençoa, abençoado estará para sempre. É muito bonito esse texto. Mas aí Balaque insistiu, te dou esse dinheiro aqui, amaldiçoa eles. Tá, vou tentar. Subiram numa colina, acampamento de Israel lá embaixo, quando Balaão abria a boca, em vez de amaldiçoar, abençoava. Aí o Balaque falou, não, você está de brincadeira comigo, eu peço para você me ajudar. O povo, você ainda abençoa mais ainda, não dá, eu preciso que você amaldiçoe. Eu já falei para você, não dá para amaldiçoar, é povo abençoado, Deus gosta deles. Não tem como eu amaldiçoar. Não, vamos fazer uma nova tentativa, pega mais dinheiro aqui. Aí... lá vai Balaão de novo, faz uma segunda tentativa. Não dá, quando abria a boca, em vez de amaldiçoar, abençoava. Aí houve um momento em que Balaão disse assim, e Balaão, rapaz, até hoje eu não sei por que ele tinha esse dom. Porque era um camarada que gostava do dinheiro e tinha um baita de um dom, mas a ganância, o cara era bem doido também. E aí Balaão deu um conselho mortal. Balaão olhou para o rei e disse assim, não tem como amaldiçoar. A menos que eles se desviem do caminho desse Deus. E o jeito para você desviar eles é o seguinte, você tem que entrar no acampamento. Como é que você vai fazer? Dê suas filhas para os filhos deles e tome as filhas deles para os teus filhos. Você tem que arrumar uns namoros aí, tem que dar uns casamentos aí. Porque se vocês entrarem no acampamento através de casamentos crente e descrente, gente que teme a Deus e gente que não teme a Deus, se você fizer isso, barbada, eles perdem a proteção. E não vai precisar de um profeta vir aqui para amaldiçoar. Sabe por quê? Porque eles já perdem a bênção. E ao perder a bênção, já é uma maldição. Não tem outro jeito. Eu não tenho como chegar aqui e falar. É só Deus se recusar em abençoar eles. Para isso, faz esses casamentos aí. Arruma uns namoros. Faz uma social, chama eles para dançar junto, bota um forró e aí não tem jeito. Balaão não poderia ter sido mais cruel num conselho como esse. Volte agora a Juízes, no capítulo 14. Nós estamos indo para o ato final aqui da vida de Sansão. Você lembra que eu falei para você que ele se apaixonou pela tal de Dalila? Você lembra que ele se apaixonou pela tal de Dalila? Pois bem, essa Dalila, ele resolveu casar com ela. E aí, os filisteus, lembre-se,
era para ele livrar Israel das mãos dos filisteus, ele se associa com os filisteus. Essa já é a segunda vez, a outra deu problema na festa do casamento e agora essa daqui ele casa com ela. E aí essa menina, a Dalila, ela pressionada pelos príncipes e pelo povo que conhecia a força de Sansão, ela diz o seguinte: descobre qual é o segredo da força. Agora você acha, se fosse alguém normal, não instigado por um inimigo que compreende o cenário, um inimigo que viu a visita do anjo, um inimigo que compreendeu a consagração daquele rapaz, ele está sendo instigado pelo inimigo de Deus. Deus sabia que precisava ajudar Israel. E o inimigo de Deus sabia que se Deus se pusesse a ajudar Israel, não tinha como frear, a menos que desencaminhasse aquele camarada que era forte aqui e fraco aqui. Então a mulher agora começa a perturbar ele. Repare como a Bíblia se manifesta em relação a isso. Juízes no capítulo 16, verso 4 em diante. Depois disso, aconteceu que ele se afeiçoou uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Já disse isso a você. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, a vozinha, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Rapaz, a mulher está me perguntando um negócio desse. Só aí você já... Por que a mulher quer saber um segredo desse? Olha o jeitinho que ela chega. Olha a pergunta que ele faz. Mas o cara parece que não enxerga um palmo na frente do nariz. Verso 7, respondeu-lhe Sansão. Olha Sansão agora brincando. Sansão era um fanfarrão também. Olha agora ele brincando agora. Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos e com os tendões ela o amarrou. Tinha ele no seu quarto homens escondidos, meu amigo. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como os que quebram o fio da estopa chamuscada, assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com o que poderia ser amarrado. Rapaz, tu é doido? Quem tem uma mulher dessa não precisa de inimigo. Ó a vozinha: você zombou de mim, diz pra mim qual é o teu segredo. Aí o Sansão, brincando com fogo, ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Verso 12, Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ele no seu quarto interior homens escondidos, ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: rapaz, antes de eu ler o verso 13, olhe para mim aqui, vou falar um negócio para você. Esse namorinho que você arrumou aí, sai dessa. Se você for honesto com você mesmo, consultando a sua consciência, o que aconteceu com Sansão já aconteceu com você. Ele ou ela já te deu provas de que não é a melhor coisa para a sua vida. A sua consciência está te dizendo isso. Aí você olha para mim e diz: é que eu gosto tanto dele, pastor, eu gosto tanto dela, pastor. Te vira. Eu estou falando para quem não casou ainda. Tá? Quem casou já vou falar já. Quem não casou ainda. É melhor você superar essa paixãozinha de verão, que você chama de amor, do que você se lascar para o resto da sua vida. Ô mãe, que você está me ouvindo aqui, mãe, que era um sermão para o Dia das Mães, desculpa, é que eu estou tentando facilitar a tua vida, o teu trabalho. Porque eu sei que você às vezes quer ajudar seu filho, sua filha, e você já não consegue, mas deixa que o pastor faz o serviço sujo aqui. Porque o presente que eu estou dando para as mães hoje aqui é essas crianças, metidas a adulto, achar que já sabem, podem escolher essas coisas, sem o conselho dos seus pais, sem a bênção dos seus pais. Então estou te dando essa força aqui. Sabe por quê? Porque já já nós vamos ver a mãe de Sansão tendo que sepultar o filho na desgraça. Eu não quero que isso aconteça com você. E já vou te dizer porque estou pregando isso. Dê um fim nesse negócio, porque esse negócio vai acabar com você. Olha aqui, ela tenta uma vez, ela tenta a segunda, olha o 13. Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu:
Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura de teia, e se as firmares com pino do tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. Olhe para mim, é a 3ª vez. E está chegando mais perto, sabe aquela brincadeira? Está frio, está quente, está frio, está quente. Primeiro ele começou com o negócio de amarrar com um negócio não sei o quê. Depois amarrar com outro negócio não sei o quê. Ah, não, agora ele já está falando do cabelo. Está ficando quente o problema já. E nessa aqui, 3ª tentativa, era simplesmente pegar as tranças dele, amarrar de um jeito, meter como se fosse que as mulheres colocam, faz aquele coque, bota um negócio assim, era um negócio para botar as tranças dele, amarrar aqui e botar uma ponta assim. Tá chegando perto. Mas não, ele não enxerga um palmo na frente do nariz. Ele não se dá conta que essa mulher está acabando com ele. Porque tudo que ele quer é fazer sua própria vontade. Nossa vontade está estragada, companheiro. Nossa vontade não presta. Mas não enxerga. Deus já te deu indicações que esse negócio vai te levar para o buraco. Por favor, ouça. Você não quer me ouvir? Ouça a sua consciência, porque ela está falando agora. Seja você me assistindo ao vivo, ou num futuro distante, ou próximo. E passa o link depois desse negócio gravado para quem você sabe que precisa ouvir isso aqui. Verso 15. Então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Você não me ama. Esses amorzinhos de verão. Aí o menininho vai, dá um beijinho, bota a mão na cintura, depois bota a mão na perna, depois tenta tocar. Você está percebendo? E a menina, não, ela foi educada. Ela assistiu os seminários na igreja. Ela ouviu o que o pai disse, ela ouviu o que a mãe disse, mas ela se apaixonou pelo rapaz, é descrente. E ela dá um tapa na mão dele e diz, não, eu sou uma menina de respeito. Aí ele vira para ela e diz assim, você não me ama? É o sinal. Ele vai quebrando os seus valores, um por um. E deixa eu dizer aqui para você, com toda a sinceridade do meu coração, não tem como respeitar você, porque ao começar a namorar com ele ou com ela, você já quebrou um princípio. Como é que ele vai te levar a sério o resto da vida? Se para começar esse namoro você já desrespeitou uma orientação de Deus, como é que ele vai levar você a sério ao resto da vida? Você acha mesmo que você vai conseguir ser firme ao resto da sua vida, sendo que você já quebrou, para começar esse negócio, você já quebrou uma regra? A sequência do texto diz, vendo, pois... Verso 16. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele com uma impaciência de matar. Foi que nem uma goteira pingando todo dia, quase deixou ele louco. Verso 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha a minha cabeça. Acabou para ele. Porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser raspado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Antes de eu ler o verso 18, meu irmão, você percebe que ele sabe quem ele é? Você sabe quem você é. E eu fico imaginando o desespero da mãe e do pai. Segundo casamento, fóruns namorico, tudo esquisito de Sansão. Eu fico imaginando essa mãe orando pelo filho. Eu fico imaginando o pai que desceu à sepultura sem ver o seu filho tomar jeito. Os dias de Manoá foram terríveis. Nós sabemos que, através da morte de Sansão, que o pai já estava morto. Desceu à sepultura sem ver seu filho, cumprindo o propósito sagrado que o anjo, anos antes, havia dito a ele, que através de Sansão Deus começaria a libertar Israel. Mas a mãe está sofrendo, já não conta mais com a presença do seu querido marido que já tinha morrido, orando e orando por esse filho rebelde, desmiolado. Minha mãe, você que é mãe, você que é vó, você que gerou no seu ventre um filho que está distante do caminho de Deus, não cesse de orar, não cesse de interceder. Eu conheço inclusive mães que negam a realidade de que os filhos estão afastados da igreja. Eu conheço mãe e pai que às vezes quando o caso do filho
precisa ser tratado na igreja, tenta defender a apostasia do filho nos registros dos livros da igreja. Meu irmão, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Você quer ajudar seu filho que está desviado, longe, distante? Não impeça que ele colha as consequências dos seus erros, nem mesmo se ele tiver que ter o seu nome retirado do livro da igreja. Porque ele está desonrando a causa que um dia ele abraçou. Não tente encobrir os erros dos seus filhos. Chore à cabeceira da cama, na porta do quarto. Pode ser que eu esteja falando para pai e mãe, mães com o coração apertado, porque percebem o distanciamento espiritual dos seus filhos. Isso está sendo um drama para você. Difícil, mas não cesse de orar, não cesse de interceder. Ele contou o segredo. E a consequência não podia ser outra, senão essa terrível situação. Verso 18. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Ela fez um cafuné nele, ela botou ele para dormir. É assim que o diabo faz. O diabo deixa você bem confortável no colo dele, para acabar com você, para que você perca o espírito, para que você perca a força, para trazer vergonha à família e vergonha à casa. Queria ter eu uma mensagem um pouco mais suave para um dia como esse, mas o tempo é crítico, nós temos pouco tempo. Até o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Eu não posso desconsiderar a oportunidade de falar a você de maneira direta. Ela bota ele para dormir nos seus joelhos e lhe passa as navalhas nas suas 7 tranças. Verso 20, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ela grita. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Não há nada pior nessa vida. Quando Davi fala depois de ter sido descoberto o seu pecado, ele faz uma oração, ele diz assim: não me retires o teu espírito, não há nada pior do que isso. Sansão tentou se ver livre do problema, mas já não tinha mais força. Por quê? Porque o Senhor já havia se retirado dele, mas ele não tinha essa consciência. Existem casos em que uma pessoa perde o Espírito Santo e ela ainda não tomou consciência disso. Ela vai precisar sofrer alguns abusos, ela vai precisar ainda sofrer um pouco mais para descobrir que ela perdeu a bênção do Senhor e sua vida se tornou uma maldição. Que coisa, não é? O Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, a gente já vai ver o que acontece com ele. 2 coisas, e eu quero que você me ouça. Vazaram os olhos de Sansão e colocaram ele para mover o moinho. Ouça o que vou lhe dizer. Ele precisou ter seus olhos vazados para começar a enxergar direito. Ele precisou ser tratado como um animal para recuperar a sua dignidade diante de Deus. Você percebe? Às vezes é na sarjeta da vida que você cai em si. Foi comendo a comida dos porcos que o filho rebelde, o pródigo, caiu em si, diz a Escritura no capítulo 15 de Lucas. Caindo em si, comendo a comida dos porcos, ele cai em si. Ele percebe que ele está distante, ele percebe que ele foi longe demais, ele percebe que ele foi um rebelde, ele diz: como é que eu vim parar aqui? A oportunidade que Sansão tem de enxergar as coisas é agora, quando ele já não pode ver mais nada. É com os olhos vazados que ele passa a enxergar com mais clareza. É tendo a sua vista totalmente escurecida que ele consegue perceber as coisas com a nitidez tão necessária. E é fazendo o trabalho de um boi, de um jumento, de um animal, que ele recupera a sua dignidade diante de Deus, porque ele se humilha diante do Altíssimo. E agora o Senhor pode de fato dizer: você é meu filho. Não precisa chegar nesse ponto. Você não precisa chegar nesse ponto. Você não precisa se arrebentar todo para entender que você foi longe demais. Ouça a sua mãe. Ouça o conselho da sua mãe.
Você pode virar, você está dizendo para eu ouvir a minha mãe porque você não conhece ela. Eu conheço a minha. E eu descobri cedo que ela não é perfeita. Mas ela me ama. Ouça a sua mãe. Você pode dizer, pastor, minha mãe é meio narcisista. Deus vai dizer exatamente para você, quando a voz de sua mãe está em uníssono com a voz de Deus. Sabe por quê? Porque você está em contato com este livro. E se existe uma voz neste planeta que se assemelha à voz de Deus, é a voz de uma mãe. Quando a voz da sua mãe formar uma harmonia com a voz de Deus, isso ficará tão claro na sua consciência que você não terá uma outra coisa a fazer a não ser obedecer. Difícil, não é? Por quê? Porque a gente é voluntarioso. Difícil porque a gente está cheio de manias e desejos e vontades. Difícil, não é? Mas a sua felicidade pode depender disso, meu companheiro. A sua felicidade pode depender disso. No seu último ato, o que eles fizeram? Disseram assim, traz Sansão. Estamos aqui numa festa. Centenas e centenas, alguns milhares de pessoas reunidos num grande templo, celebrando Dagon, um deus que tinha um rabo de peixe, a cabeça e tronco de homem. Dagon, o rival de Jeová. E na lógica filisteia era assim, se nós subjugamos o que eles tinham de melhor, o nosso Deus é mais forte que o deles. Você percebe que respinga na honra de Jeová a besteira de Sansão. Então eles dão uma grande festa. Traz Sansão aqui. Traz Sansão para a gente rir dele. Tira o Sansão de trás do moinho e traz ele para cá. Trouxeram Sansão. O problema é que eles não se deram conta de uma coisa. Na medida em que o cabelo dele crescendo, uma penugemzinha, crescia também o juízo, crescia também o discernimento. O juízo e o discernimento que o levaram a fazer uma oração. Ele se volta para Deus e ele diz, uma vez mais, Senhor, uma única vez mais, uma vez mais. O cabelo faz com que a força cresça e o discernimento também. Ele pede para a pessoa que o conduz, porque lembra, ele está cego, com os olhos vazados, e ele diz, me coloca aí na coluna central para eu me apoiar, e ele vai na parte de sustentação do edifício. E ele é posicionado ali. Ele faz a oração. E Deus o ouve. Ele sente que a força volta. O Espírito se apossa dele. E Sansão, com uma força extraordinária, ele empurra essas colunas deste templo, fazendo sucumbir debaixo daquele edifício centenas e centenas, alguns milhares de pessoas que festejavam a divindade falsa de Dagon, julgando a honra de Jeová. E a palavra do anjo se cumpre, a palavra dada à mãe se cumpre. Em Sansão começarei a libertar Israel dos filisteus. Este golpe foi um golpe duro contra os filisteus, que os leva mais tarde a uma libertação plena do jugo e dos incômodos da fronteira. Eu preguei este sermão há um pouco mais de uma década, numa das minhas igrejas. As condições eram um pouco diferentes das que eu tenho aqui. Estávamos numa tenda, era um lugar que não tinha portas e nem janelas, estávamos em construção. Íamos para a igreja com Bíblia, lição, inário e um rodo, porque no período de chuva em Brasília, lá são 6 meses sem chuva e 6 meses com chuva. No período de chuva a gente tinha que ir com um rodo para a igreja para tirar a água de dentro da igreja. Montava-se o som e desmontava toda a reunião. Pouco mais de 350 pessoas em nossas reuniões. Eu preguei esse sermão. Eu disse essas palavras, parte delas, a mesma ideia, o mesmo conceito. A ênfase não era na mãe, o apelo não era na mãe, mas para os jovens, como fiz aqui em alguns momentos. E nesse tom de exortação eu disse, por favor, não precisa chegar nesse ponto, não precisa quebrar a cara dessa maneira. 2 pessoas me abordaram. Dias depois, não sei quanto tempo, não sei precisar quanto tempo. Uma delas me disse, pastor, casei contra o conselho da minha mãe.
Casei contra o conselho da minha mãe. Amava o meu namorado. Me casei com ele. Mas eu disse, olha, só vou me casar com você se você tomar estudos bíblicos e se batizar. Senão eu não vou me casar. Impus essa condição. Ele me amava. Estudou a Bíblia por mais de 6 meses. E foi batizado. Mas, pastor, estávamos na lua de mel. Na primeira semana de casamento. Em algum momento, ele abre o frigobar do hotel e tira de lá uma cerveja gelada. Abre na minha frente, eu chocada fiquei olhando, ele emborca aquela garrafa quase de uma vez, vira para mim, percebe no meu olhar o meu espanto, a minha surpresa, e ele diz assim, não fala nada, você casou comigo sabendo que eu gostava disso, eu me batizei só para casar com você, não diga nada. Pastor, na semana do meu casamento, na lua de mel, eu sabia que a minha vida ia ser um inferno. Tive 2 filhas, se tornou insustentável, ele era violento, malcriado e nunca mais pisou na igreja. Todo sábado eu saía às pressas do culto para preparar o almoço e muitas vezes ele até reclamava do atraso quando o sermão se alongava, tipo hoje assim. Mas eu também fui abordado por alguém, aí já não foi semanas depois, e essa é a razão de eu pregar esse sermão hoje. Eu recebi uma carta. Nessa igreja, onde fui pastor por quase 5 anos, eu recebi uma carta no dia da minha despedida. Nessa carta, a Val, e eu falo isso com autorização dela, ela narra para mim, pastor, muito obrigado, porque houve um dia que o senhor pregou um sermão assim. Eu voltei para casa arrasada. Eu voltei para casa com meu coração partido. Eu voltei para casa sabendo o que eu tinha que fazer, mas eu não reunia forças para terminar aquele relacionamento. Eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas eu não reunia forças. Eu orei a Deus, eu orei a Deus, eu orei a Deus. E eu terminei o relacionamento. Consequência, pastor? E aí, eu tive a oportunidade mais tarde. E ela, meses depois, ela veio a conhecer o que veio a ser o seu marido. E eu tive a oportunidade de fazer e celebrar o casamento deles em algum momento. E essa semana, quando pedi autorização, eu queria citar essa sua carta, Val. E queria dizer à igreja que aquelas suas palavras, dizendo que aquela mensagem que Deus havia enviado para ela naquele dia, com aquele teor, tinha mudado a sua vida. E eu queria dizer isso, Val, porque esse sermão, toda vez que eu duvido de que eu tenho que pregar ele, eu lembro do seu caso. Eu lembro de que uma ida à igreja, um sermão pode mudar o rumo, a existência de alguém. Pode ser que eu esteja falando para alguém que esteja a ponto de se separar do marido, que esteja cansado porque quer outra vida, quer outro horizonte, quer outra... Se você está casado, não importa com quem você casou, você agora vai aguentar o tranco. E você vai aguentar o tranco. Você vai aguentar a dor da sua escolha, porque se essa escolha te trouxe problemas, você vai aguentar isso. Porque agora Deus pode transformar qualquer coisa para o bem daqueles que amam a Deus. Você se humilha diante de Deus, você peça perdão, caso você tenha feito uma escolha conscientemente errada, porque pode ser que não, pode ser que o evangelho tenha entrado na sua vida depois que você já tivesse casado e o seu cônjuge não te acompanha nas suas escolhas espirituais, não sei, mas agora você aguenta o tranco e que Deus utilize o seu casamento para preparar você para a eternidade, porque esse negócio aqui, de que não deu certo separa, de que você tem o direito de ser feliz e buscar uma alternativa, e quantas alternativas forem necessárias até você se encontrar realmente com a felicidade, isso é balela, isso é balela. Mas se você não casou, pode ser que a sua vida esteja sendo decidida agora como a da Val foi decidida naquele dia. E essa semana ela mandou um videozinho da sua pequena criança dizendo, olha pastor, um sermão pode mudar a vida de tanta gente, a sua criança, no seu casamento, com seu marido, com sua família. A família de Sansão foi buscar seu corpo nos escombros. O verso 31 do capítulo 16 de Juízes fala como
que isso aconteceu. Seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. O pai já havia falecido, mas a Bíblia não relata que sua mãe... A Bíblia não diz no sepulcro de seus pais, e eu posso inferir que a mãe estava viva. Eu posso inferir que a mãe acompanha a retirada do corpo sem vida do seu filho dos escombros. Eu posso compreender e inferir que a mãe acompanha o sepultamento e o depósito do corpo sem vida daquele que fora o homem mais forte da terra, mas com uma vontade tão fraca. Nós não temos luz para saber se a mãe desce à sepultura mais tarde, compreendendo do arrependimento de seu filho. Não sabemos disso, mas podemos crer. Podemos crer que a graça chegou a alcançar Sansão no momento ainda oportuno. Não seja tão fraco com sua vontade. Não seja tão bobo com seus caprichos. Mãe, você que amarga, quem sabe, uma situação difícil, desgastante, complicada com seus filhos, com todos eles ou com uma parte deles, eu quero dizer a você, não desanime. Nem que seja no último segundo, a graça pode alcançar a sua prole, para que você tenha o prazer e a alegria de desfrutar da presença dos seus filhos na eternidade. A Shannon vai cantar agora uma canção muito bonita. Chegou a mim semana passada. Estevão Queiroga é o compositor desta canção. Ele narra em tom quase dramático a iniciativa de uma criança que decide fugir de casa, mas avisa que vai sair de casa. Ele diz, eu vou me esconder lá no quintal. Me faz lembrar essa canção, uma história que a minha mãe narra da nossa família. Meu irmão datilografou uma carta de despedida debaixo da cama dos meus pais, dizendo, olha, estou indo embora. Mas não se preocupem, eu vou para a escola. Ignorando completamente o fato de que os pais sabiam onde era a escola e que jamais permitiriam que ele fosse embora, os abandonando. E que os pais pagavam a escola. Já pensou? É tão infantil? Essa canção fala de alguém que decide fugir e ir embora. Vá para o quintal, reúne as suas coisas, mas ao se despedir, que tendo seu coração ainda ligado à mãe, diz, eu vou levar uma fotografia, só porque se eu sentir saudade eu vou poder olhar. Mas no fundo, na poesia, Estevão Queiroga diz, olha, eu estou querendo dizer que estou indo embora, mas é só para ouvir você dizer para eu ficar. Conflitos familiares são complicados. Falo para mães e filhos que já sentiram muitas vezes suas relações estremecidas. Amem-se, perdoem-se. Não tenham vergonha de demonstrar afeto. Não tenham vergonha de dizer que ama. Não tenham vergonha de pedir perdão. Aproveita esse final de semana, aproveita essa loucura que está o mundo e coloca suas contas em dia. Shannon vai cantar, você já sabe de que se trata a música, mas acompanhe cada verso. É a emoção de um filho, bobo filho, que resolve fugir de casa. Mas no fundo, é só para ouvir da mãe, por favor, não vá.
do vaso da roseira. Deus, não quero mais ficar aqui. Já fiz as malas pra fugir. Eu vou morar lá no quintal, mas saiba antes de eu sair que eu tô fugindo só pra ouvir você pedindo pra eu ficar, pois com você é o meu lugar. Já fiz as malas pra fugir. Eu vou morar lá no quintal, mas saiba antes de eu sair mas me abraçou com tanto jeito. Não teve jeito, eu disse, tá. Vamos orar. Deus e Pai, ainda que uma mãe, se isso fosse possível, que uma mãe venha a esquecer do filho que ainda mama, o Senhor nunca se esqueceria de nós. A vida de Sansão foi marcada por muitas trapalhadas, obstinado, voluntarioso, teimoso, mas caiu em si, deu tempo para Sansão. Mas para muitas pessoas, a teimosia os levou à ruína. Deu tempo para Sansão, mas não deu tempo para Saul. Deu tempo para Pedro, mas não deu tempo para Judas. Cada pessoa é árbitro do seu destino. E nós estamos falando para pessoas aqui que estão se arriscando. E o perigo vem progressivamente, como veio para Sansão, como nas investidas de Dalila. E a consciência fala, ela diz, ela alerta, até que a voz do Espírito vai se enfraquecendo e a pessoa acaba se entregando à sua própria vontade, perdendo a bênção. E muitos não sabem, mas o Senhor se retirou deles. Mas o Senhor pode voltar como voltou para Sansão, como voltou para Davi, como voltou para tantos outros. O Senhor pode voltar na vida daqueles que em arrependimento se voltam para o Senhor, confessam suas faltas e se dispõem a mudar. Para a Tua própria glória, Senhor, faz de nós novas criaturas. Fortalece os braços vacilantes das mães que oram e intercedem por sua casa, que elas não desistam de orar e de interceder por seus filhos. Já há homens fiéis que ouvem esta mensagem, que têm seus filhos consigo na igreja, ordenaram bem a sua casa, que estes nunca, jamais venham a orar para que seus filhos voltem. A minha oração é para que eles nunca saiam, que não haja necessidade do regresso, porque nunca houve um abandono. Mas não é assim com todos. Por isso, traz de volta os teus e não permite que os que estão oscilando aqui acabem abandonando o caminho da justiça e da salvação. Abençoa as mães que me ouvem nesse momento. Abençoe as mulheres que o Senhor tem se revelado a elas. Abençoe os casamentos, as famílias, para a Tua própria glória, Senhor. Abençoe todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.